É outro campeonato, né? É um torneio curto, rápido, mata-mata. Eu gosto muito desses torneios, né? Cada jogo é uma decisão. Às vezes você acha que um resultado ruim em casa te desfavorece e não é bem assim. Já visto aí o próprio jogo que a gente teve com o Curitiba aqui, empate, daí fomos vencer lá em Curitiba. E você tenta na primeira partida, lógico, por ser em casa, levar uma vantagem para o jogo de volta, que é na terça-feira. Para o Campeonato Brasileiro, que é só na outra semana, claro, é diferente, mas você trata a Copa do Brasil como uma prioridade com a Sul-Americana? Ou a prioridade é não ser rebaixado? Tem como pesar esses campeonatos? Em time grande não tem prioridade. Vai falar para o pessoal aí que você não vai tentar ganhar a Copa do Brasil, você apanha, e com razão, ou a Sul-Americana. E junto disso tem o brasileiro, que a gente está numa zona perigosa, a gente tem que reagir logo. Quanto menos rodada tem, é mais difícil fica. Você negociar 3 pontos lá no fim é muito mais complicado. E nós não temos um elenco grande para você fazer essas 3 frentes aí, com viagem igual a gente vai ter aí na Sul-Americana de 12, 14 horas. Então nós temos que também dosar para não perder jogador machucado, mas a prioridade é hoje. E daí é terça e depois é sábado e assim vai. A prioridade é cada jogo que vier. Acho que tem que te ouvir. Tudo certo com o Arão? Você e Arão? Tudo certo, cara. Assim, eu sou direto, eu sou franco, eu não levo as coisas para casa para depois ficar falando pro outro, para mandar recado. Acontece as coisas, eu limpo na hora ali no vestiário, aconteceu, como é que é, tal. Pronto, acabou. E é assim que funciona, e eles sabem também que é assim, a gente tem respeito um pelo outro, todos os jogadores aí têm respeito, e eu sou comandante. E tenho minhas decisões, né? Às vezes não é o que o jogador espera, né? E eu já fui jogador, eu sei também, entendo o lado do jogador, mas tem vezes que você passa um pouco do ponto. E tanto eu como treinador, já passei muitas vezes, hoje bem menos, graças a Deus, como jogador também. Enfim, situação já resolvida e nós vamos seguir fortalecidos. Não acho que o Gabigol tenha tido a vontade de finalizar daquele jeito, para a bola entrar naquele lugar. Acho que ele não pegou tão bem na bola, acabou levando um pouco de sorte ali, e a bola entrou naquele lado, mas acabou saindo por trás do gol. Seria um gol fundamental para o Santos, né? Tentar ir com alguma vantagem, porque o Remo, ele tem sido um time que ele tem conseguido se mobilizar bem para os jogos de Copa do Brasil, sobretudo dentro de casa. A fase anterior, olha lá a bola. Olha lá, ela sai, né? É muito nítido, né? Essa imagem é importante, essa imagem, porque você até estava conversando com o Coutinho também ali, a gente vendo o jogo, né? Nós não temos a tecnologia para afirmar naquela questão se a bola saiu ou não, de fato, o chip na bola, enfim. Se ela cruzou a linha, né? Cruzou a linha e saiu ou não. Então essa imagem foi bem esclarecedora. Na minha visão também parece que saiu. Por mais que a câmera não esteja bem na linha mesmo ali, né? A CBF que mandou, inclusive, essa imagem para a nossa cabine, nós reproduzimos ela. Foi importante ter isso para esclarecer. Mas, assim, se fosse um pouco mais ajustado, ia dar o que falar, né? Mas é porque realmente, né? Na hora que o gol sai e é anulado, eu já imaginei a discussão que aquilo ali ia virar, né? E realmente, depois que a imagem rapidamente foi exibida, acabou a discussão. Sim. E assim, só para completar sobre a questão do Remo, o Santos vai ter uma atmosfera bem complicada na terça-feira, no Mangueirão, como o Bahia já teve lá. Não conseguiu ser competitivo, o Remo se impôs. Tem feito isso, inclusive, em alguns jogos de Campeonato Brasileiro. Então, o resultado para o Santos, não só por ter jogado em casa hoje, mas pelo cenário que vai enfrentar diante do Remo no Mangueirão, é difícil, cara. Quando a gente pega o recorte do Campeonato Brasileiro, o Remo tem 10 jogos como mandante. Não é um retrospecto muito bom, são 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas também. Ainda tem uma campanha de Z4, né? 17ª posição como mandante. Mas, queira ou não, é uma força, né? Que o Remo vai ter nesse jogo da volta. Tem mais um detalhe que eu acho importante lá, acho que é a gente pontuar o Richarlison até cita isso ali rapidamente, como o time melhora nas mãos do Léo Condé. Não que tenha feito sempre grandes jogos, acho que tá devendo em partidas do Brasileirão fora de casa ainda, mas esse retrospecto com o Léo Condé em casa, ele é bem superior ao que era antes. Então,
Por isso que eu fico com essa sensação, assim. O empate hoje é um péssimo negócio para o Santos. Essa combinação da forma como o Santos tem tido dificuldade para ser um time mais compacto fora de casa, sem a bola marcar bem o tempo inteiro, né? As últimas partidas do Santos como visitante foram muito abaixo nesse sentido, diante de um Remo que é agressivo, né? Que vai contar com o torcedor do seu lado e que dentro de casa tem jogado melhor. E o contexto também, né? Como eu falei no início aqui do programa, o jogo de ida de um jogo de Copa, ele tende a ser um pouco mais travado, natural, né? O time que está em casa quer fazer o resultado, mas também não quer levar gols. E o time que é visitante, um 0-0 para ele é um excelente resultado, porque aí, né, ele vai decidir, obviamente, o seu jogo em casa. E jogando em casa, essa questão do Santos, por muitas das vezes, ele é muito espaçado. Principalmente quando ele perde a bola. O pós-perda do Santos não é bom. E você tendo que se expor, a gente está revendo aí, né, o lance do gol anulado, realmente, lá fica claro que a bola saiu. Num jogo que o Santos vai ter que se expor, assim como o Remo também vai ter que se expor, porque vai estar jogando em casa, num jogo de volta. Mas o Santos tem essa obrigação, por ser um time mais tecnicamente falando, né? A tradição pesa até a bola rolar, né? A questão do peso da camisa, em relação à história, mas quando o juiz apita, isso fica para trás o jogo em si que vale. Mas como é que esse Santos vai se portar? Porque se o Santos se partir ao meio ou ficar espaçado e começar a dar contra-ataque para um time que gosta e é treinado para jogar num contra-ataque, tendo que correr para trás toda hora com Jajá, com Pikachu, com Aleph Manga, Talhari, quem for jogar e iniciar o jogo lá contra o Santos, vai ser perigoso.